Estava conversando com o professor Ian sobre a questão da intubação sem o fentanil. Sim. Recentemente, alguns colegas de outras especialidades me chamaram para conversar sobre, né? Alguém falando sobre intubar sem fentanil, o outro falou que de forma alguma. E aí envolveu diversas especialidades. Médico intensivista, pneumologista, cirurgião torácico. E aí hoje, na aula, Ian trouxe algumas evidências a respeito. O que é que a gente tem aí de mais novo sobre essa temática? Bem, o que acontece e que é problemático sobre o tema? Tem muita emoção. Tem muita emoção nisso. Se você fala para um residente meu emergencista de você dar fentanil numa intubação, ele que vai querer matar a pessoa, e tem uma relação absolutamente desproporcional. E ao mesmo tempo que quando você tem um anestesista falando, ele também tem uma reação emocional. Eu já vi um anestesista falar sobre isso. Já entendi. Vocês tratam a hipotensão com dor, que também é uma resposta super emocional. E eu tive esse problema na época do Covid, que eu tinha um assistente que veio da anestésio para nos ajudar, briga com os meus residentes o tempo inteiro. Agora, o que acontece? A evidência é muito indireta. E a gente deveria ser um pouco menos emocional em relação a essa questão. Eu sou do time que não dá fentanil. Mas não dá pra gente dizer que quem é do time fentanil é um retardado que não sabe o que faz. Eu não tenho nenhuma evidência de que se eu dou fentanil, eu pioro o desfecho do paciente. Eu não tenho essa evidência não existe. O que eu tenho de evidência é a questão que fentanil é mais associado à hipotensão do que não dar o fentanil, e hipotensão é associada a piores desfechos, ou seja, aumentar 3, 4 vezes desfechos ruins, principalmente quando você tem parada, 14 vezes aumento de mortalidade nesses pacientes em alguns estudos. Então, indiretamente, a gente pensa que o fentanil aumenta a chance de hipotensão é um negócio ruim, vamos evitar. Mas essa evidência de que fentanil piora desfecho, ela não existe. Então, não dá para você falar que é absolutamente contraindicado, embora qualquer emergencista norte-americano, tal, ele vai ser da escola de não dar o fentanil. Certo. E com relação, assim, hoje, o que é que a gente tem de mais evidência em relação ao próprio etomidato, que também foi discutido em aula? O maior problema, João, é que tá all over the place, evidência. Então você faz uma meta-análise que o etomidato mata mais. Aí você vê um outro estudo que o etomidato teve melhor desfecho do que a ketamina, e daí vai. Só que daí você não randomizou direito, porque você vai olhar os pacientes que estavam usando ketamina, pareciam ser um pouco mais graves, por isso que o etomidato teve vantagem. Teve uma meta-análise recente que mostrou que o etomidato estava associado ao aumento de mortalidade. Mas a meta-análise não é super bem feita e ela tem problemas, e eu vou te falar, toda vez que eu vou abrir um estudo que etomidato comparando com alguma coisa, principalmente ketamina, eu nunca sei o que vem. Eu já vejo o estudo que vem o etomidato melhor, o estudo que vem a ketamina melhor. A minha tendência é de preferir a ketamina. O que a gente sabe que o etomidato faz? A gente sabe que o etomidato faz uma insuficiência adrenal relativa, e isso ocorre mesmo com uma dose única. Etomidato jamais poderia ser feito numa sedação contínua. Etomidato tem que ser dose única. Mas mesmo essa dose única é associada com isso. Agora, isso é associado a pior desfecho? A gente não sabe, e eu sou mais do time ketamina também atualmente. Acho que, principalmente depois dessa meta-análise que foi publicada, o pêndulo está indo mais para o lado de você escolher a ketamina, que é uma droga até mais hemodinamicamente estável do que o etomidato, que já é uma droga hemodinamicamente estável. Mas eu lembro que quando saiu essa meta-análise, muitas das pessoas falaram: essa meta-análise é um desserviço. Primeiro, porque ela não está super bem feita, e segundo, porque agora todo mundo vai começar a justificar o uso do midazolam, do propofol na intubação. Mas eu acho que a gente pode começar com a conversa com
A dúvida está entre etomidato e ketamina, e não entre etomidato e midazolam, ketamina e O pessoal da terapia intensiva, pelo menos em boa parte, assim, discutindo sobre, e alguns colegas anestesiologistas também tiveram muita crítica, assim, com relação a esse último estudo, né, que coloca meio que o etomidato em xeque. Mas percebo também essa tendência maior no uso da ketamina, que também é uma boa droga. É uma ótima droga. Ajuda bastante, e aqui uma droga super estável. Talvez você vai evitar a ketamina numa... Não, na grande maioria das situações você vai usar, né? A ketamina pode ser que, dependendo de um paciente que tem uma pressão mais alta, ela pode até tão hemodinâmica estável, que até pode aumentar a pressão, mas é a tendência, é a melhor droga para você ser usada, tem essa meta-análise. Mas eu já entubei com etomidato, já entubei com ketamina, tive bons resultados com os dois. Claro que experiência própria não quer dizer muita coisa, mas o pêndulo nesse momento está mais a favor da ketamina. E uma tendência de novos estudos para resultado até 2027. A gente espera, mas que toda hora eu ouço falar que vai ter esse estudo definitivo e esse estudo definitivo não vem. Sim. Agora, talvez com o Ian invocado de fazer estudos, né? O Ian publicou uns 10 num ano, que eu saiba, 10 ou 15 num ano. Ele tem a ideia de fazer mais de um estudo. Um dos que ele está fazendo, ou que vai começar a fazer, é de randomizar para fazer fentanil ou não. Vai ter pacientes selecionados para a gente responder essa pergunta de uma forma mais honesta e não baseada em dado indireto. E etomidato e ketamina é um estudo a ser feito também, mas é um pouco difícil. Por exemplo, não dá para fazer esse estudo unicêntrico no HC, porque eu não tenho paciente bastante para conseguir fazer esse estudo em pouco tempo. Eu teria que usar outros centros. Uma coisa é você fazer o estudo Barco, que foi um estudo retrospectivo, é um estudo observacional, não é retrospectivo, né? Foi uma coorte. Mas é complicado você usar o mesmo método da randomização, como é que vai fazer? Você tem que combinar com as farmácias. Mas se a gente combinar bem, a gente tem vários estudos de terapia intensiva randomizados aqui no Brasil, né? Talvez o Brasil esteja sendo um dos países que mais publica em terapia intensiva, com o grupo do Luciano, Fernando Zampieri, todo esse pessoal que publica bastante. Se a gente conseguir fazer em várias emergências um estudo de etomidato e ketamina, seria algo bastante relevante. Claro que a gente vai ter que ver a disponibilidade da droga, o que a gente tem, mas está precisando. Bom, então vamos aguardar aí para ter mais definições. Por enquanto, algumas percepções mais fortes. Sim, sim. O que eu só acho que é que a gente tem que evitar essa coisa emotiva e de não aceitar o diferente. Tipo, a gente não aceita a abordagem do anestesista que usa o fentanil, e é aquela questão nossa do anestesista também falar que você trata a hipotensão com dor. As duas abordagens são emocionais, elas não ajudam, elas não agregam no debate. Elas vilanizam quem tem a opinião de um lado, a opinião do outro, e se a gente for honesto, falta evidência para ter uma resposta definitiva. De fato. Na verdade, eu Sim. já estudava pelo material dele, né? Isso. Desde a época de acadêmico. Eu acho que eu cheguei a fazer alguns cursos pela internet também. E tinha uma admiração muito grande, sabia da responsabilidade dele de alguns serviços aqui em São Paulo. Mas nunca imaginei ter essa aproximação. Não, a honra é minha também. Olha só, o grupo de mentorados que eu tenho o João Marcelo, eu tenho o Tiago, eu tenho o Carlos, eu tenho a Lívia, eu tenho o Kelly, um monte de gente muito qualificada e que vão mudar como a gente aborda o paciente grave no Brasil. A gente fica nervoso, a gente fica ansioso porque tudo dê certo e a gente fica feliz também. Quando a gente começa, a gente não sabe o que a gente vai sentir, mas a gente é sempre uma emoção boa e sempre deseja bastante de ver esse crescimento, de ver o propósito sendo realizado. Na verdade, o contato prévio, né, que já são as aulas na terça-feira, já tem, de certa forma, tendo uma contribuição muito grande, porque a gente abre a cabeça para ver algumas coisas do ponto de vista diferente. Algumas das aulas na terça eu faço na faculdade. E aí você ouvir uma pessoa como o Rodrigo falar sobre aquele tema, poxa, eu acho que eu poderia melhorar isso, talvez trazer essa evidência, e isso aí ele puxa, né, para aumentar o seu nível. Só que aqui na imersão,
achei o nível altíssimo, a escolha dos temas, a profundidade em que foram abordados. Algumas coisas eu volto com algumas mudanças de pensamento sobre alguns temas, né? Como a gente acabou de discutir também, a questão de droga para intubação, entre outras. Então, assim, é um momento riquíssimo, né? E eu acredito que o ano vai ser assim, de muita novidade, de muito aprendizado e também para abrir a cabeça para também outras possibilidades de trabalho. Isso. Fico muito feliz de ouvir. Tenho certeza que você vai fazer muita diferença na vida de todo mundo aí que você está ensinando. Muito obrigado. Estou querendo lançar as pessoas nisso. A Sara escreveu um capítulo comigo, uma das mentoradas, mas tem que abrir possibilidade para todo mundo que está mostrando serviço.